Vegetação no paisagismo. Área rural. Mas o que é zona rural? Segundo o IBGE, são domicílios situados em área rural aqueles que estão situados na área externa ao perímetro urbano de um distrito, mas com a intensificação da urbanização, tornou-se muito difícil distinguir o que é rural e o que é urbano. Cada vez mais o urbano e o rural vão se diluindo, causando uma série de discussões sobre a sua definição. Há autores que entendem que a classificação deve ser feita de acordo com a economia, outros de acordo com a paisagem, e ainda aqueles que acham que o número de habitantes deve ser considerado. As áreas rurais possuem características em comum, mas hoje, com a intensificação da relação urbano-rural, elas não podem ser exatamente definidas, já que existem áreas de predominância da paisagem rural, como as pequenas áreas de chácaras da região do bairro Santa Cândida, no município de Curitiba, que por lei tem todo o perímetro do município como urbano. E ao mesmo tempo, encontramos regiões que possuem características urbanas, como o circuito italiano em Colombo, que tem uma ótima infraestrutura e é considerado rural. Desta forma, em nosso trabalho, iremos considerar um pouco de cada critério citado, para que assim possamos abranger o paisagismo da área rural em sua totalidade. O paisagismo rural possui diversas funções além da beleza. Entre elas podem ser citadas a preservação e o equilíbrio ambiental, a economia e o conforto. Todas essas funções estão interligadas uma vez que a manutenção da vegetação nativa, assim como a plantação de novas espécies, seja para a agricultura ou para qualquer outra função, contribui para a preservação e o equilíbrio ambiental, assim como muitas vezes também se tornam atrativos turísticos devido à sua beleza, ajudando, portanto, na questão plástica e econômica. O conforto também é dado através do paisagismo natural, que sombreia as regiões e fornece ar puro. Os elementos principais da paisagem rural. Os gramados. Além do embelezamento da paisagem, os gramados têm a importante função de proteger o solo da ação direta dos raios solares, evitando sua esterilização superficial. Outra função extremamente importante é a proteção contra a erosão. Lagos e rios. Sua presença propicia uma variação visual intensa e atrativa na paisagem. Além de decorativo, o lago influencia marcantemente o ecossistema, quer pela sua capacidade em manter o equilíbrio da umidade atmosférica, quer por favorecer a manutenção do sistema hídrico. As plantações. Principalmente nas estradas para o interior dos estados, percebe-se nitidamente a presença de diversos tipos de plantações, de acordo com a sua região, podendo variar nas suas formas e tamanhos, mas sempre tendo uma grande quantidade do mesmo elemento. Maciços florais. São indicados no projeto paisagístico sempre em locais por onde passam as pessoas ou que estejam no alcance da vista. Para este fim, são indicadas espécies de plantas que produzem floradas fartas e vistosas, podendo-se alterná-las de acordo com a estação, o que torna o visual dinâmico e integrado com as mudanças naturais. Os bosques. Eles devem sempre existir, pois os benefícios são extremamente significativos para o ambiente. Bosques heterogêneos propiciam uma integração com a fauna e a flora local. Podem conter, por exemplo, essências florestais, essências ornamentais e árvores frutíferas. Devem proporcionar uma sensação de leveza, além de, em alguns casos, servirem como local para educação ambiental. E como desenvolver um projeto de área rural? O paisagismo na propriedade rural deve ser planejado para trazer beleza cênica e funcionalidade para a área. O projeto deve ser executado levando em consideração a cultura local, o clima predominante, as características do solo, a topografia, a disponibilidade da água, a beleza das plantas e a presença de crianças, adultos e as espécies de animais existentes no local. O plantio de árvores, arbustos e flores em alguns pontos das propriedades, como por exemplo nas margens das estradas e nos quintais, somado às florestas naturais situadas nas áreas de preservação permanente e reservas legais, permite criar uma paisagem harmônica e melhora a qualidade de vida. Isto aplicado ao conjunto das propriedades cria um ambiente comunitário, harmonioso e bonito, ajudando a desenvolver ou resgatar a cultura de amor à terra. O gosto e o amor pela terra natal, tantas vezes cultivado pelos mais idosos, pode ser resgatado e apreciado pelos jovens. É importante a utilização de espécies de árvores e flores nativas, com diferentes épocas de floração e frutificação, que disponibiliza alimentos para os pássaros durante a maior parte do ano.
constituindo-se em um mais atrativo para a propriedade. Fatores a serem considerados para o desenvolvimento do projeto. O clima determina as possíveis espécies a serem introduzidas na área. O relevo norteará o traçado geral do projeto em consonância homogênea com a paisagem natural. Vegetação nativa funciona como orientação na seleção de espécies e servirá de base para a continuação das mesmas características das espécies vegetais. Os solos. Verificada a constituição física do solo, pode-se prever quais espécies se adaptarão, quais as dimensões das covas para o plantio e a adubação requerida para um bom desenvolvimento. Os ventos. O conhecimento das rotas dos ventos predominantes na área do projeto possibilita designar os locais mais favoráveis para o plantio de determinada espécie. Os monumentos naturais. Qualquer produção da natureza que, por suas qualidades, constitui motivos de excepcional interesse, como elementos paleontológicos, os fósseis, elementos geomorfológicos, grutas, semidouros, jazidas minerais, elementos topográficos, que são as quedas d'água, as paisagens, elementos florísticos ou botânicos, são as florestas, plantas raras, elementos zoológicos, que é a fauna do lugar, e elementos etnográficos, que são os indígenas, inscrições rupestres e ruínas. A água é um fator de importância funcional e estético. Funcional porque a sobrevivência do sucesso da composição dependerá da água. E estético porque a água é um elemento decorativo e atrativo. E a atividade principal da propriedade, que determinará as características do projeto, como reflorestamento heterogêneos ecológicos, implantação de vegetação protetora de nascentes, mananciais e cursos d'água, criação de áreas verdes em clubes de campo, condomínios de chácaras, casas de campos, pousadas, estações termais e sítios. Alguns exemplos de paisagem rural que se torna atrativo turístico. Aqui é a entrada de todo o loteamento. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era um pasto só. Não tinha uma árvore, não tinha nada. Tudo que vocês estão vendo aqui foi trazido por mim, todos esses movimentos de terra. Criei uma enorme alameda, cheia de canteiros, palmeiras. Essa é a Rossélia. É um dos shows daqui. Quando ela floresce, todo mundo fica encantado, vem tirar foto, gosta, né? Os canteiros, eles não têm 2 por 5, eles têm 1 quilômetro. Então aqui estamos na entrada do hotel. Você tem a sensação que você está adentrando numa mata. Na verdade, tinha o hotel e um barranco, né? E um pedaço do lago. Então, o que a gente fez? A gente aumentei o lago deixando ele com um formato mais bonito. A gente fez todas as ondulações que eu queria, para que ele interagisse com as ondulações que você vê no horizonte. Então, a minha meta era que aqui não fosse diferente do que você está vendo ao longe. Eu, como amo flor e acho que flor enfeita a vida, tudo tem muita flor, né? Tudo isso é capim, aquele da pluma branca é capim, é o capim dos pampas. Tem vários capins aqui. Aqui é a escadaria para a piscina.